Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 10 de maio. O Senado Notícias está no ar. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 debateu nesta segunda-feira com governadores as dificuldades enfrentadas pelos estados, o estágio da pandemia, o cronograma de vacinação e a compra descentralizada de vacinas. O governador do Maranhão começou com uma boa nova. Destacou a redução da sobrecarga hospitalar. Temos uma alteração para melhor. Nós tivemos uma diminuição da sobrecarga ou da sobredemanda sobre o sistema hospitalar. Não significa dizer que tenhamos uma situação confortável ou tranquila. Antes da pandemia, nossa rede custava basicamente 170 milhões mês. Hoje ela custa 230 milhões por mês. Então nós tivemos aí um incremento de 1/3 praticamente. Por quê? Porque nós ampliamos leitos, mais equipes, e isto tudo impacta muito fortemente o custeio. Tivemos um interregno muito largo em que não houve o chamado cofinanciamento. Depois, por força liminar do Supremo, houve a habilitação de alguns leitos no âmbito do SUS. Flávio Dino fez um alerta, pediu equilíbrio da população e dos agentes públicos e criticou a postura do presidente da República. É o líder maior do país e, por isso mesmo, detentor do dever de maior responsabilidade. No momento em que ele sinaliza no sentido da promoção de aglomerações desnecessárias, despiciendas, supérfluas, irresponsáveis, é claro que isso tem um efeito social negativo. Manter uma atitude vigilante para que tenhamos um meio termo, ou seja, não um regime restritivo máximo, mas também não tenhamos um liberou geral. Porque o liberou geral pode nos condenar eternamente. O governador do Piauí fez um panorama dos esforços em busca de vacinas, tratativas diplomáticas, abordagens junto à Anvisa para que a vacina Sputnik seja liberada. Ele destacou que seria desejável para o Brasil quanto ao ritmo de vacinação. O Brasil, pelo ritmo que está, pelo que temos acertado, nós vamos chegar no mês de agosto com aproximadamente 70 ou 80 milhões de pessoas vacinadas. O ideal é chegar com mais ou menos 130 milhões de pessoas vacinadas. Então, nós temos que encontrar mais aproximadamente 100 milhões de doses do que aquelas que estão colocadas. A comissão também ouviu o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que preside o Consórcio Nacional de Vacinas das cidades brasileiras. Ele deu uma geral sobre as iniciativas que os gestores municipais estão fazendo para trazerem mais vacinas para a população. Vamos dar uma sinalização de que a Anvisa pode ter uma aprovação em breve dessa nova vacina, que passa além das 4 já aprovadas, ser mais uma opção no nosso mercado, para que possamos trabalhar de maneira conjunta. Agora temos algumas dificuldades. A Lei 14.124, que autorizou os estados e prefeituras a fazer a aquisição, ela ainda não foi regulamentada pelo governo federal. A CPI da pandemia vai ouvir amanhã o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é responsável por analisar os pedidos de estudos clínicos de produtos para prevenção e tratamento da Covid-19. Até agora, 4 vacinas foram aprovadas para teste no Brasil. A da Universidade de Oxford e AstraZeneca, do Reino Unido, a da Sinovac e Instituto Butantan, da China, a da Pfizer, dos Estados Unidos e Europa, e a da Janssen, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson, da Europa. Um dos 5 requerimentos de convocação do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, cobra esclarecimentos sobre a não liberação da vacina Sputnik V da Rússia. Ao contrário do que se possa pensar, não é possível para a Anvisa, de posse da caneta, autorizar, de plano,
a toda e qualquer vacina ser disponibilizada no Brasil. Não é assim. É necessário que o desenvolvedor nos procure e nos apresente seus documentos para que então possamos fazer a análise. Antônio Barra Torres foi citado logo no primeiro depoimento da CPI, quando o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre a resistência dele à indicação de cloroquina durante uma reunião ministerial. Havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. Na quarta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o ex-secretário de Comunicação do governo federal. Ele apontou incompetência do Ministério da Saúde na compra de vacinas contra a Covid-19. O empresário Fábio Weingarten foi secretário de Comunicação Social da Presidência da República de junho de 2020 até março deste ano. Poucas semanas depois de deixar o cargo, ele deu uma entrevista à revista Veja, onde culpa o Ministério da Saúde, que na gestão dele era comandado pelo general Eduardo Pazuello, pelo fim das negociações de compra de vacina contra a Covid-19 com a farmacêutica Pfizer e pelo atraso de outras vacinas. Mas será imprescindível a presença aqui do ex-secretário Fábio e da Pfizer. Nós queremos saber por que a gente não comprou 70 milhões de vacinas. Esse é o objetivo. Um dos objetivos é a falta de vacina. A convocação de Weingarten atende a 2 requerimentos aprovados pela CPI. Um é de Randolfo Rodrigues. O senador ressalta que o ex-secretário informa, naquela entrevista à Veja, possuir e-mails, registros telefônicos, cópias diminutas do contrato e outras provas de tudo o que ele disse. O outro requerimento é do senador Alessandro Vieira, que fala que Weingarten pode esclarecer todas as questões de publicidade e comunicação oficial do governo, relativas a isolamento social, vacinação e emprego de medicamentos sem eficácia comprovada. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado inicia hoje, às 18h, um ciclo de debates sobre o setor. O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, fará a primeira conferência. O presidente da comissão, senador Fernando Collor, explica o objetivo dos debates. Uma dúvida, um dos setores mais prejudicados pela pandemia foi o turismo. Mas, diante da perda de milhares de postos de trabalho e a descapitalização das empresas, é preciso preservar o nosso imenso patrimônio e planejar a retomada que, com certeza, vai acontecer. E esse é o foco do ciclo de debates como um todo. O Brasil tem tudo para superar e vai vencer essa fase difícil. A iniciativa da Comissão de Desenvolvimento Regional, presidida pelo senador Fernando Collor, começa pelo tema Os efeitos da pandemia sobre o setor de turismo no Brasil, cenário atual e perspectivas. Vocês poderão acompanhar esse ciclo de debates todas as segundas-feiras, às 18 horas, pela TV Senado. Vocês irão encontrar um farto material de extremo interesse, tanto para aqueles que se dedicam à área do turismo e têm interesse no turismo de um modo geral, como aqueles também que têm interesse no desenvolvimento regional, na diminuição das desigualdades regionais, temas esses que nós estaremos tratando nas audiências públicas que serão realizadas, como disse, todas as segundas-feiras, às 18 horas, pela TV Senado, ao vivo. E nesta semana, o Senado vai fazer 3 sessões deliberativas. As reuniões estão convocadas para terça, quarta e quinta, às 4h. Entre os itens da pauta estão 3 medidas provisórias, o projeto que cria a Loteria da Saúde e o que proíbe reajustes dos preços dos medicamentos em momentos como a pandemia. A TV Senado transmite ao vivo todas as sessões plenárias do Senado. Esta semana vão ser divulgados indicadores de inflação medidos pelo IBGE e também a ata da reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central, que na semana passada elevou a taxa de juros Selic para 3,5%.
No documento, os integrantes do Copom detalham a análise sobre o desenvolvimento da economia do país. Assuntos da coluna de economia de hoje com a jornalista Antônia Márcia Vale. Antônia, boa tarde. Boa tarde, André. Realmente, André, como acontece todas as segundas-feiras, o Banco Central divulgou hoje cedo o relatório Focus, onde apresenta as expectativas dos agentes financeiros para a economia do país. Apesar do aumento em 0,75 ponto percentual da taxa de juros Selic anunciada na semana passada e da previsão de novo aumento para a reunião de junho, a turma do mercado financeiro não acredita na queda da inflação. Ao contrário, o Boletim Focus de hoje mostra uma expectativa de inflação em 5,06% ao fim do ano. Esse índice vem crescendo há 5 semanas. A expectativa da taxa de inflação é o parâmetro fundamental para o Banco Central, já que a regulação do poder de compra da moeda é a única obrigação do BC brasileiro. Uma parte da teoria de mercado afirma que o aumento da taxa de juros faz a inflação baixar, porque reduz o poder de compra da população. E com mais produtos à venda do que demanda, os preços tendem a cair. Só que essa teoria básica não leva em conta o mercado globalizado. Ela ignora que o aumento de preços aqui dentro se deve mais pela falta de alimentos que exportamos sem regras de proteção do consumidor interno e sem que o governo mantenha estoques reguladores para garantir o abastecimento dos trabalhadores. Além disso, pagamos combustíveis com preços cotados em dólar, enquanto ganhamos em real. E os fornecedores de produtos e serviços básicos, como água, luz e internet, têm seus lucros garantidos por reajustes periódicos autorizados pelo governo, mesmo que os salários dos trabalhadores estejam congelados e o desemprego grace no país. Nesta terça-feira, o IBGE divulga o IPCA de abril. O de março ficou em 0,93% e no acumulado de 12 meses já são 6,10% de reajuste de preços. Valor bem acima da meta para este ano, que é uma inflação no IPCA de 3,75%, com um teto de 5,25%. Na sexta-feira, foi divulgado o índice que mede o volume de vendas no varejo e trouxe queda de 0,6% em relação a fevereiro. Seguindo esse padrão atual, a economia não terá uma retomada razoável em 2021. Obrigado, Antônia, pela sua participação. O plenário virtual do Senado realizou na sexta-feira uma sessão especial para comemorar os 70 anos do CNPq. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participou da homenagem. Era o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com vários institutos brasileiros de pesquisa vinculados, que coordenava a Política Nacional de Ciência e Tecnologia antes da criação do Ministério, em 1985. O autor do pedido da sessão de homenagem destacou a atuação do órgão, que considera o responsável por colocar o Brasil em uma das primeiras posições no mundo quando o assunto é capacidade técnico-científica. Só em 2018, os pesquisadores e pesquisadoras brasileiras publicaram mais de 50 mil artigos, com um crescimento entre 2013 e 2018 de 30% na produção, o dobro da média mundial no mesmo período. Menciono brevemente esses dados, minhas senhoras e meus senhores, apenas para fazer um rápido retrato da pujança da pesquisa científica no Brasil. Resultado que, em boa parte, podemos atribuir ao êxito do nosso sistema de apoio à pesquisa, cuja espinha dorsal, por assim dizer, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que este ano, então, completou 70 anos de fundação.
O ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações participou da homenagem e ressaltou que, sem o CNPq, o país não conseguiria atingir tantos resultados expressivos. Durante a pandemia, no ano passado, quando foi estabelecida a Rede Vírus, MCTI, e a participação do CNPq e da nossa FINEP também, trabalhando no fomento de todas essas pesquisas, foram 452 milhões que entraram no Ministério, de forma emergencial para o ataque à pandemia, e o CNPq atuou muito rápido e com muita precisão e com muita eficiência para que tudo isso fosse possível. Hoje nós temos centenas de pesquisas sendo realizadas graças a esse trabalho do CNPq, e os resultados estão aí. Os outros convidados também falaram sobre o papel do CNPq no desenvolvimento científico brasileiro. O CNPq traz bolsas aos projetos de pesquisa e, junto com os projetos de pesquisa, estão bolsas para a iniciação científica, seja ele para os graduandos e também antes da graduação, nas bolsas de iniciação júnior, formando os novos pesquisadores, os futuros mestres e doutores, trazendo a metodologia científica para os jovens pesquisadores que têm a oportunidade de ter contato com os grandes cientistas dentro das universidades, tendo a introdução à carreira científica e à metodologia científica. É através do CNPq que a base da ciência ela é estruturada. E ao falar de base, é o alicerce que dá estruturação a todas as ações de inovação e também de pesquisa voltada por missão, que também o CNPq faz. O Congresso Nacional tem que ser o nosso grande aliado para fazer valer. Eu não me conformo, senador Isalci, de no Brasil se dizer tem lei que pega e lei que não pega. Eu espero que a que o senhor tanto lutou e nós juntos para criar seja uma lei que pegue realmente a do FNDCT. Eu quero ver realmente esses recursos chegando. Mas, além disso, eu quero ver o CNPq com orçamento. O CNPq é uma casa de prospecção, é uma instituição de prospecção, é uma instituição de vanguarda para o pensamento intelectual no Brasil. Então, nós somos muito felizes por esse reconhecimento. Nós queremos cada vez mais sermos entendidos como uma instituição estratégica para o desenvolvimento do Brasil. E isso se faz essencialmente no parlamento brasileiro. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.